boa tarde. Hoje eu vim aqui para explicar um pouco para vocês como que eu fui parar nessa obra. E em alguns vídeos que eu gravei durante a semana, eu disse lá, depois a gente conversa, outro vídeo conversa. Então, como lá na obra muita correria, não tinha como eu explicar nada pra vocês e tudo mais, que eu faço sempre rapidinho os vídeos pra ninguém ficar falando alguma coisa, que tô em celular ou algo do tipo. Então vai ser às vezes meio corrido, alguns ficaram mal gravados, mas eu prometo ir melhorando aos poucos. Bom, gente, primeiro ponto, como eu fui parar nessa obra? Me indicaram, botei meu currículo em algum lugar, como foi? Bom, no quarto período do curso, eu fui convidada a estagiar numa empresa e eu aceitei e fui. Quando eu entrei nessa empresa, eu comecei numa área de dragagem, junto com o engenheiro civil lá. Só que eu vi que não era muito aquela coisa e tudo mais, apesar de eu adorar a parte de dragagem. Então depois lá dentro da empresa, ela é uma empresa grande, eu conheci um outro cara lá, um outro engenheiro, e ele me convidou para estagiar na área dele, no setor dele, que é o setor de manutenção civil. A partir daí eu fui pra lá e comecei a ficar nessa área de manutenção. Depois de tempo eu comecei a achar meio superficial e tudo mais, mas terminei meu primeiro ano lá. No segundo ano de estágio, depois que eu renovei, eu fui convidada para estagiar no setor de projetos lá, dentro da área da engenharia mesmo. E eu fui pra lá. Então, a partir daí eu comecei a uma coisa mais aprofundada dentro de projetos e tudo mais, e eu adorei. E assim, foi muita pressão, porque a empresa, principalmente na área da engenharia lá, é a parte mais cobrada. Os projetos têm que ser entregues no prazo, não pode passar. A gente que é estagiário sofre muito lá, porque a gente é muito cobrado. Os erros que a gente faz, a gente levava na cara, e eu levei muito na cara. Mas assim, foi essencial para o meu crescimento, tanto pessoal como profissional. Então, depois que eu terminei meu segundo ano lá, que eu não podia mais estagiar, porque o máximo são 2 anos, a minha gerente, ela me convidou para estagiar numa obra que eles estavam fazendo um projeto. Porque funciona assim, essa empresa que eu estagiei, ela faz os projetos e dentro da empresa existe a licitação e eles contratam uma empresa para execução. Então lá eles não executam, eles só fazem os projetos. Então, uma empresa ganhou a licitação e ia ter uma obra. E ela me convidou e perguntou se eu não queria estagiar nessa obra. E lógico que eu aceitei, né? Então, a obra é perto até da minha casa e graças a Deus. E a partir daí eu entrei e comecei nessa obra. Logo depois que eu terminei, tipo, menos de um mês eu comecei a ficar na parte de obra mesmo. E assim, é muito pegado mesmo, porque é um sol, assim, que meu Deus do céu, vocês não têm noção, é muito puxado mesmo, mas ao mesmo tempo eu adorei muito, porque foi a partir daí que eu comecei realmente a entender muita coisa de engenharia. Então assim que eu fui parar na obra, comecei a estagiar numa empresa, conheci gente, dei o meu melhor enquanto estagiária, e eu me mostrei disposta a tudo que eles iam me propondo, em projetos e prazos. Se fosse pra ficar o dia todo lá, eu ficava. Então não tinha essa comigo, até porque a gente tem que mostrar serviço. E eu já tava pensando justamente nisso. Como eu sabia que empresas eram contratadas por ela e que existiam obras, eu vi a possibilidade de terminar o meu estágio e correr pra uma obra. E isso aconteceu e eu fiquei muito feliz. Então, eu fui parar na obra assim, indicada. Então, ela viu o meu serviço e eu tenho certeza que se eu não tivesse feito um bom estágio lá, ela não teria me indicado. E ela me falou isso, então eu fiquei muito feliz. Então, eu vi bem nesse estágio, nessa empresa, foi concluído com sucesso. Então, eu fui parar na obra assim. Essa empresa que foi contratada, a gente começou em março, se eu não me engano. Só que com o passar do tempo, a empresa acabou atrasando o cronograma, a obra não andava, a gente era cobrado por isso. Então eu comecei a passar para o outro lado, não era mais aquela empresa que contratava, que mandava isso e aquilo. Eu comecei a ser mais cobrada ainda por ser a contratada da contratante, dessa empresa que eu trabalhava antes. Mas ao mesmo tempo era bom porque eu tinha contato com a área de projetos. Então qualquer dúvida que eu tinha, eu ligava para uma amiga minha que fez o projeto, inclusive, perguntava, ela me explicava, pronto, já passava para eles. Então eu comecei a fazer quantitativo, aprender quantitativo, isso, muita coisa. Mas infelizmente ela não conseguiu tocar a obra e parou. E, gente, é muito complicado. Principalmente esse envolvimento de várias pessoas. É um mundo realmente muito sórdido. A gente pensa que são só algumas profissões, mas na verdade não é.
É assim, gente derrubando gente prejudicando gente, quem tá em cima é aquela questão do superego, né? Então, me obedece, eu que tô mandando, só eu sei o que é certo, cada um bota sua opinião, ninguém aceita a opinião do outro, e é muito difícil mesmo. Eu entrei lá como auxiliar de engenharia civil. Eu não chego, assim, sou uma estagiária, só que eu estagio, trabalho o dia todo lá, carteira assinada, tudo mais. E a princípio eu não era tão cobrada assim. Então, tudo que eles me pediam eu fazia. E uma coisa que eu aprendi da obra do estágio anterior foi em questão de organização. Eu comecei a ficar uma pessoa extremamente organizada dentro de qualquer empresa que eu estava, de qualquer lugar, de qualquer setor. Eu comecei a ficar extremamente organizada, tudo que eu fazia eu anotava, eu organizava no canto, porque sempre vão te pedir uma coisa que tu fez há 10 mil anos atrás, sempre. Então, o primeiro ponto, bem que eu já aprendi, ser extremamente organizado. Não é ser organizado, é ser extremamente organizado. Então, eu fazia uma coisa hoje, eles iam pedir 2 meses depois. Então, eu comecei a ser muito organizada bem aí, e eles gostaram disso. E eu ficava responsável por fazer o diário de obras, e eu fiz diário de obra fotográfico, então tudo eu dava uma inventada, mostrava, massa, coisa. Ótimo. Só que depois de um tempo o cronograma começou a atrasar, não só pelo cronograma, mas também pelas pessoas envolvidas lá, teve uma série de problemas, assim, sórdidos. Resultado, saiu e a segunda colocada entrou. Só que quando a empresa sai, todo mundo é demitido, obviamente. E eu, inclusive, também. E o nosso salário atrasou um mês. Lógico, foi ruim, péssimo, mas assim, eu tava mais preocupada com o meu aprendizado. Porque, poxa, eu fui pra uma obra, queria aprender, não aprendi sim, mas não o suficiente, ou o tanto que eu queria aprender. E aí eu comecei a ficar preocupada. Só que, como eu já tinha conhecidos dentro dessa empresa anterior, eles falaram, Gabriela, não te preocupa, porque tu vai continuar. Então foi que eu me acalmei e realmente continuei, tô nessa nova empresa. Infelizmente, as amizades que eu fiz na empresa anterior, o pessoal, eles não ficaram, queria muito, mas não ficaram. Mas eu consegui ficar. E a obra começou semana retrasada, só que eu comecei a semana passada, porque ainda não tinha nada, pessoal. Então o meu novo chefe falou, não precisa tu ir essa semana. E eu comecei semana passada, que foi quando eles começaram a montar o canteiro de obra.